Ainda em pé, vamos fazer uma leitura no livro dos Salmos, no capítulo 16. Salmos, capítulo 16, a partir do versículo 1. Logo após a leitura, convidamos o irmão Júnior para estar nos apresentando a Deus em oração. Salmo 16, vamos ler, irmãos. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem-me as divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tenho-o sempre à minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetualmente. Então, que Deus nos abençoe com a leitura da sua palavra. Amém. Vamos orar com o irmão Júnior. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, queremos te agradecer, ó Pai, por esse momento. Estamos aqui reunidos em teu nome. Queremos te agradecer, ó Pai, pela salvação através do teu Filho amado Jesus Cristo, aquele que veio, ó Pai, para dar a sua vida por cada um de nós. Queremos te agradecer, ó Pai, também pelo teu cuidado por cada um dos teus servos. Queremos te pedir, ó Pai, por cada um que está aqui presente, ainda, que tu possa estar os abençoando, Queremos te pedir, ó Pai, para que a gente possa abrir os nossos corações, para que a gente possa ouvir a tua palavra e guardar em nossos corações. É por isso que nós pedimos e te agradecendo. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Podem sentar. Nossa palavra de boas-vindas aos nossos irmãos, aos nossos amigos que estão aqui presentes, também a todos quantos nos assistem através das nossas redes sociais, e que nesse instante nós possamos atentamente estar ouvindo ao que Deus tem a falar aos nossos corações através do pastor Roberto, para que possamos assim estar tirando lições preciosas para as nossas vidas. Então, com o pastor está a oportunidade nesse momento. Meus irmãos, nós louvamos a Deus por estarmos aqui nessa noite para o estudo da santa palavra do nosso Deus, dando continuidade ao que nós iniciamos na carta de Judas. Nós vamos, mais uma vez, irmãos, partindo do mesmo texto, do mesmo versículo, Judas, no versículo de número 3, tem apenas um capítulo. Os irmãos podem permanecer assentados. Nós leremos mais uma vez o versículo 3 da carta de Judas, dando assim continuidade aos nossos estudos sobre os fundamentos, firmando os fundamentos. Diz assim a palavra de Deus: Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Que Deus nos abençoe. Vamos orar, irmãos, mais uma vez.
Santo Deus, nosso eterno Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor, por esse dia. Louvamos o Teu nome, ó Pai, por essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos na Tua casa, Senhor, para Te prestar um culto, para aqui, ó Deus, ouvirmos a Tua voz, para louvarmos o Teu nome. Queremos, ó Deus, suplicar que o Senhor nos ajude nessa hora a entender a Tua palavra, a compreender, Senhor, o Teu ensino. Fala, ó Deus, ao Teu povo, os que estão aqui e também aqueles que estão acompanhando essa transmissão. Que a Tua palavra seja compreendida, ó Deus, que haja edificação para a Tua igreja. E também, ó Deus, que haja o despertamento e a conversão dos pecadores. Abençoa nossos irmãos doentes. Tem misericórdia, Senhor, de cada um deles. Tu sabes suas necessidades. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, nós estamos gratos a Deus por essa oportunidade. E eu estou vendo aqui, temos uma visita ilustre, uma presença ilustre. O pastor Sinaldo está conosco. Está ali, Deus esteja o abençoando. É uma alegria recebê-lo, que é de casa, né? Então, irmãos, dando continuidade ao nosso estudo, irmãos, nós temos estudado a respeito dos fundamentos. A carta de Judas, ela nos fala sobre a salvação comum, a nossa salvação comum, e nos fala sobre batalharmos pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Batalhar, diz aqui a carta de Judas, diligentemente por essa fé. Nós vimos, irmãos, no primeiro estudo dessa série que nós iniciamos, nós vimos aqui a necessidade dessa luta. Nós vimos que estamos numa guerra e que precisamos batalhar juntos pela mesma fé que foi entregue aos santos. Nós vimos que essa fé, ela diz respeito à doutrina da palavra de Deus, ao ensino da palavra de Deus. Judas aqui não refere-se, não está tratando a fé salvadora, a fé salvífica. Judas está tratando da doutrina pura e santa da palavra de Deus. No segundo estudo, na segunda oportunidade, nós observamos que para que nós possamos empreender essa luta pela fé, nós precisamos estabelecer os fundamentos. Nós precisamos estar bem alicerçados, bem fundamentados. E para isso nós iniciamos observando o fundamento do conhecimento de Deus. Nós vimos no estudo passado que Deus precisa ser conhecido para que Ele seja verdadeiramente adorado, para que Ele seja verdadeiramente obedecido. E é lamentável, e nós vimos isso na última oportunidade, é lamentável que até mesmo no meio dos crentes, Deus tem sido desconhecido, tem sido esquecido. Até mesmo no meio do povo que se chama pelo nome de povo de Deus, Deus tem sido negligenciado, o ensino de Deus tem sido esquecido. Nós lembramos aquela palavra muito dura, muito pesada, que Deus traz ao seu povo através do profeta Oséias, quando ele diz que o povo estava sendo destruído porque lhe faltava
lhe faltava conhecimento. E Deus ali estava se referindo ao povo de Deus, que estava sendo destruído porque faltava o conhecimento. Mas a palavra ali é muito dura para com aqueles que tinham a responsabilidade de ensinar a lei de Deus ao povo. Aquela mesma palavra de Deus, ele diz: porque tu, sacerdote, rejeitaste o ensino, tu rejeitaste o conhecimento, e porque tu rejeitaste o conhecimento, eu também te rejeitarei. Rejeitarei a ti e a teus filhos. E nós podemos, irmãos, fazer um paralelo com os dias que nós vivemos. Essa palavra de Oséias, ela é tão atual hoje quanto foi nos dias de Oséias. Se naqueles dias os ministros de Deus, os sacerdotes, que eram aqueles que tinham a responsabilidade de ensinar a lei ao povo, estavam negligenciando o ensino, e por isso o povo estava se desviando e estava se perdendo, hoje não tem sido diferente. Por isso, irmãos, nós precisamos estabelecer esses fundamentos. E hoje, meus amados irmãos, com a graça de Deus, e dando prosseguimento a essa caminhada, nós vamos pensar sobre mais um fundamento da nossa fé, que é o conhecimento do homem. Esse, como nós citamos na semana passada, era um dos pontos de preocupação dos reformadores. Eles batiam na tecla de que nós precisamos conhecer a Deus e conhecer a nós mesmos. O conhecimento de Deus e o conhecimento do homem, eles são um fundamento, ou são um dos principais fundamentos para o nosso conhecimento, para a nossa aprendizagem, para estabelecermos a nossa fé. Portanto, nós precisamos conhecer a Deus e conhecer a nós mesmos. E nessa linha de pensamento, meus amados irmãos, que não é apenas nossa, mas que é a linha de pensamento dos principais estudiosos sérios da Bíblia, nós vamos conhecer, precisamos conhecer a Deus como Ele é. Precisamos conhecer a Deus como Ele é. Nós precisamos conhecer a nós mesmos como nós somos. O homem precisa conhecer-se, conhecer a si mesmo como ele é. Não como ele acha que é ou como ele gostaria que fosse. Um dos pontos que nós trabalhamos na última oportunidade que tivemos é que quando se trata do conhecimento de Deus, nós precisamos nos curvar àquilo que a Bíblia apresenta sobre Deus. Deus não é aquilo que nós gostaríamos que Ele fosse. E é nesse ponto que muitas vezes e muitos dos cristãos se perdem, porque idealizaram um Deus, a sua própria imagem, ao seu próprio raciocínio, ao seu próprio modo de pensar e modo de entender. E aí, irmãos, os reformadores também ensinavam que quando o homem não adora ao Deus verdadeiro, quando ele não conhece o Deus verdadeiro para adorá-lo, sabe o que é que ele faz? Ele cria um Deus ao seu próprio modo e adora esse Deus.
Então o ser humano, quando ele não conhece o Deus verdadeiro, ele cria um Deus ao seu próprio modo e passa a adorar esse Deus. E no final das contas, ele está adorando a ele mesmo. Portanto, se não tivermos o conhecimento correto de Deus, nós vamos adorar a nós mesmos, os deuses que nós mesmos criamos. E se não temos o conhecimento de Deus e o conhecimento de nós mesmos, como vamos chegar no terceiro ponto? O conhecimento de Cristo para a salvação. Então, irmãos, hoje nós vamos nos deter nesse segundo ponto. O conhecimento do homem acerca de si mesmo. Para depois nós partirmos para o conhecimento de Cristo, da pessoa de Cristo e da salvação. Portanto, meus amados, quando o homem não conhece a Deus, o que é que ele faz? Um Deus para si. E mais uma vez eu lembro aqui o que está no capítulo 17 de Atos, Atos dos Apóstolos. Quando Paulo, falando aos sábios, aos entendidos, os filósofos gregos, e eles adoravam uma infinidade de deuses, e naquele local, ali no Areópago, que havia deuses, vários deuses, e havia um altar dedicado ao Deus desconhecido. Paulo disse: é esse o Deus que eu vos anuncio. Mas qual era a realidade daquela gente, daqueles homens ali, sábios e entendidos de sua época? Como eu expliquei para os irmãos, para cada situação, eles escolhiam um Deus com D minúsculo, um Deus falso. Havia um Deus para cada situação, deuses criados pela própria imaginação do homem. E, meus irmãos, isso existe e continua até os dias de hoje. Isso persiste. Porque essa idolatria, ela está arraigada no coração do homem. E enquanto o homem for o que ele é, ele vai continuar sendo idólatra, ele vai continuar adorando a si mesmo até que ele seja transformado por Deus. Eu me lembro de uma história que a nossa irmã missionária Creuza nos contou, certa vez, quando ela estava na tribo indígena, a mesma tribo que o nosso missionário Lázaro trabalha. E quando ela estava ali, ela disse que certa vez ela percebeu uma criança sentada em um determinado lugar, olhando o pôr do sol, olhando o sol que estava se pondo, estava caindo no final da tarde. E ela então chegou perto daquela criança e foi conversar com aquela criança. E disse: o que é que você está olhando? Por que você está aí, parado, desse jeito? O que é que você está olhando? E a criança indígena, na sua língua, é claro, disse: eu estou olhando Deus. E ela disse: mas o que é Deus? Que Deus é esse que você está olhando? E a criança disse: eu estou olhando o sol. O sol é Deus. Quem ensinou isso? Aquela criança. Irmãos, as tribos indígenas que nunca tiveram contato com a civilização humana, com o homem civilizado, eles têm seus deuses. A árvore é um deus, os animais
são deuses. Eu estava estudando sobre uma determinada tribo indígena africana, e nessa tribo, quando um animal pega uma pessoa, pega um índio no meio do mato e o devora e mata, sabe qual é o entendimento que eles têm? É de que foi um espírito mau que se transformou no animal, um leão, um tigre, uma onça. Foi um espírito, aquele não foi o animal na concepção dessa tribo. É um espírito mau que incorpora ou que toma a forma de um animal e matou aquela pessoa. Se um índio pegar um arco e sua flecha e apontar para cima e soltar, aquela flecha vai fazer o seu caminho. Se ela, por acidente, cair em cima de outro índio e matá-lo, eles vão entender que foi o espírito de algum inimigo daquele que morreu, que pegou a flecha no seu caminho e matou o seu inimigo. Ou seja, alguém que já havia morrido, mas que era inimigo daquela pessoa. Irmãos, observe, esses exemplos nos mostram essa verdade, essa realidade de que mesmo que o homem não adore o Deus verdadeiro, mesmo que ele não conheça o Deus verdadeiro, o Deus que é revelado a nós na Bíblia, na Escritura, mesmo que ele não tenha conhecimento desse Deus, ele vai criar os seus deuses. E esses deuses que ele vai criá-los conforme a sua própria imagem, conforme o seu próprio pensamento, conforme a sua própria semelhança. E se nós não tivermos cuidado, meus irmãos, nós poderemos correr o risco de transformar o Deus verdadeiro no Deus da nossa concepção e não no Deus da Bíblia. E qualquer concepção falsa sobre Deus, fatalmente, meus irmãos, nos leva a uma falsa ideia sobre nós mesmos. Só podemos dizer que conhecemos a nós mesmos à medida que nós conhecemos mais sobre Deus. Se a nossa teologia for falsa, a nossa antropologia também vai ser falsa. O que é a teologia? É o estudo de Deus. Isso está na Bíblia. O que é a antropologia? É o estudo do homem. Está na Bíblia também. A Bíblia está repleta de tudo isso. São termos teológicos, mas que estão na Bíblia. Nós os encontramos na Bíblia. Se o nosso conhecimento de Deus, o nosso estudo sobre Deus estiver defeituoso, o nosso conhecimento do homem, do ser humano, o nosso conhecimento de nós mesmos, também estará defeituoso. E se estivermos errados sobre Deus, meus amados, jamais nós saberemos de verdade o que é que nós somos, quem nós somos, onde estamos, por que estamos aonde estamos, por que fazemos o que fazemos. E nós jamais saberemos aonde nós queremos chegar. Por isso é preciso conhecer de Deus. E para começarmos a conhecer a nós mesmos, meus irmãos, nós não podemos nos esquecer dos efeitos da queda na humanidade. Tudo caminhava bem, tudo estava bem, mas em um dado momento o homem pecou, e naquele momento a humanidade caiu em desgraça. Ao pecarem, os nossos primeiros pais, eles nos transmitiram um legado terrível,
Uma herança terrível, uma herança maligna. Qual foi a herança dos nossos primeiros pais? O pecado. O principal efeito da queda, que os teólogos classificam como depravação total. Esse foi o legado, essa foi a herança que nós recebemos dos nossos primeiros pais. A queda, a depravação total, ou seja, no sentido moral e espiritual, o homem, ele se degenerou completamente. Completamente. E sobre essa situação do homem, sobre o conhecimento do homem, a nossa doutrina ensina. Eu falei de relance aqui na semana passada para os irmãos, eu citei os 28 artigos da breve exposição. O título completo é longo, né? Os 28 artigos da breve exposição das doutrinas fundamentais do cristianismo. Aquele documento que o reverendo Calley formulou junto com os líderes ali da Igreja Fluminense, quando ele estava perto de voltar para a Europa, estava encerrando a sua caminhada por aqui, o seu trabalho aqui, e ele prepara esse documento, e esse documento então ele permanece ali na Igreja Fluminense, depois ele se espalha nas demais igrejas congregacionais, que são fruto desse trabalho do pioneiro, do reverendo Calley, e ele se torna a síntese doutrinária das nossas igrejas. É o nosso documento de fé, que, como nós lembramos na semana passada, consta, né, até mesmo do nosso estatuto, está lá dizendo que é a síntese doutrinária da igreja. E eu fiquei pensando, irmãos, para nós falarmos sobre isso, nada melhor do que vermos o que é que a nossa doutrina ensina. Qual é a nossa síntese doutrinária? Não são os 28 artigos? Qual é a nossa regra de fé e de prática? É a Bíblia. Como síntese doutrinária, nós temos os 28 artigos. Os 28 artigos, eles trabalham, eles são um desdobramento daquelas doutrinas fundamentais que nós encontramos na Bíblia. Vamos ver o que é que diz o artigo número 6 a respeito do homem. Está aqui para os irmãos verem. Eu sei que não está muito grande, os irmãos estão muito lá atrás. Se os irmãos quiserem vir mais para frente para ler melhor, fica melhor. Tem muita gente lá atrás, aqui na frente vazio, não é? Então, os irmãos fiquem à vontade. Mas o artigo número 6 diz assim, o título do artigo, da criação do homem. Deus, tendo preparado este mundo para a habitação do gênero humano, criou o homem, constituindo-o de uma alma, que é espírito, e de um corpo composto de matérias terrestres. O primeiro homem foi feito à semelhança de Deus, puro, inteligente e nobre, com memória, afeições e vontade livre, sujeito àquele que o criou, mas com domínio sobre todas as outras criaturas deste mundo. Isso nos diz o artigo de número 6. Ele diz que depois de Deus ter preparado o mundo para a habitação do gênero humano, observe que quando nós vamos lá para o Gênesis, para a criação, nós vamos encontrar ali, Deus vai criar os céus e a terra, Deus vai fazer separação entre água e terra seca, Deus vai criar a luz, e aí ele vai começar a criar a vida. Os animais, as plantas, os astros. E por último, ele cria o homem. Observe, meus irmãos, que Deus ele só criou o homem quando estava tudo preparado para o homem.
Por isso o artigo diz que Deus, tendo preparado o mundo para a habitação do homem, Ele então criou o homem. E o artigo trata da constituição do homem. Deus constituiu esse homem, diz aqui o artigo, de uma alma, que é espírito. Existe uma briga aqui, né? Quem é tricotomista, quem é dicotomista, não vou entrar nessa briga hoje aqui não. Minha intenção não é essa. Mas o artigo diz que a alma é o espírito, não é? O homem então ele é constituído de uma alma, que é espírito, e de um corpo composto de matérias terrestres. Então, corpo, matéria e alma, que é espírito. Mas o meu foco aqui, irmãos, é na sentença seguinte: o primeiro homem foi feito à semelhança de Deus. Irmãos, o que é que nós entendemos com a semelhança de Deus? Quando a gente pensa, o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. E está lá em Gênesis, né? Gênesis nos diz isso, que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. O que é que nós entendemos com isso? A irmã Marlene está me perguntando aqui se é o físico, né? Não está perguntando, está afirmando que não é, né? Porque, irmãos, observe, Deus é espírito. A Bíblia nos diz que Deus é espírito, portanto, ele não tem corpo. Então, quando você lê que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, não tenha dúvida, não é uma referência à forma física que nós temos. Não significa dizer que Deus tem um rosto como nós, que Deus tem 2 braços, 2 pernas. Deus é espírito. Deus não tem matéria. Não tem essa forma física que nós temos. Em que sentido foi que a Bíblia diz, e o artigo aqui confirma esse ensino, dizendo que o homem foi feito à semelhança de Deus. O próprio artigo continua, ele diz: puro, inteligente e nobre. Veja, puro, inteligente e nobre, com memória, afeições e vontade livre. Esse homem, ele era puro assim como Deus é. Ele tinha inteligência, Deus o dotou de inteligência para cuidar do jardim, cultivar, dar nome aos animais. Para tudo isso ele precisava dessa inteligência. Ele era puro, o texto de Gênesis nos diz que homem e mulher estavam nus e não se importavam com isso. Havia pureza. Ele tinha memória, até porque qual era um dos trabalhos do homem? Dar nome aos animais. Ele tinha que ter uma boa memória para isso, né? Afeições e vontade livre. Os irmãos devem estar lembrados, eu já expliquei aqui para os irmãos em uma outra ocasião recente, né, os nossos irmãos de séculos passados, eles se preocupavam muito com as afeições, a questão das afeições. As afeições era aquela sede principal de todos os nossos desejos. Então, o documento aqui, o reverendo Calley, junto com os irmãos ali que prepararam, foi no século XIX, 1876, se não me falha a memória. Eles lembraram desse princípio aqui, as afeições. O centro da nossa vontade, o centro de todos os nossos desejos. E aqui ele diz que esse homem ele tinha vontade livre. Irmãos, os pais da igreja trabalharam essa questão da vontade livre do homem. E essa briga ela se estende ao longo de todos os séculos e até hoje.
foi também motivo de muita batalha no período da Reforma, e isso continua até hoje. A questão da vontade do ser humano, da liberdade da vontade do ser humano. E eu gosto muito de um princípio que foi formulado pelos pais da igreja, um dos pais da igreja lá do século IV, século V, que ele formulou essa questão mais ou menos da seguinte maneira: a condição do homem lá no Éden, condição de Adão e Eva lá no Éden, antes do pecado, era da seguinte maneira: posso pecar e posso não pecar. Eles tinham essa escolha, não é? Ele não podia? O que foi que Deus disse a eles? De todo fruto que há no jardim, pode comer, menos o fruto da árvore que está no meio, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus deu essa ordem a eles. O que era isso, irmãos? Isso era uma lei. Uma lei. A lei de Deus. A lei moral de Deus já está aí. A lei de Deus não passou a existir somente no Sinai, quando Deus deu os 10 mandamentos a Moisés, não. Aqui já está a lei de Deus. E eles podiam obedecer à lei de Deus ou não. Eles tiveram essa liberdade de obedecer a essa ordem que Deus havia dado. Eu posso obedecer a Deus, não comendo do fruto, mas eu também posso não obedecer a Deus. Ou seja, posso pecar, posso não pecar. O que foi que eles fizeram? Eles pecaram. Desobedeceram a Deus. Depois do pecado, meus irmãos, a condição do homem mudou diante de Deus. E aí o homem não tem mais essa condição de posso pecar e posso não pecar. A condição do homem agora é a seguinte: não posso não pecar. Preste atenção. Mudou de posso não pecar para não posso não pecar. E eu lhe explico. Você consegue dizer eu não peco mais? Você pode dizer? Eu não peco mais? Dizer até pode, né? Mas se disser já está pecando. Então qual é a condição do homem agora? Não posso não pecar. Essa é a situação, a condição do homem agora, depois do pecado. Nesse aspecto, a sua vontade é livre? Você tem liberdade de dizer não peco mais? Você pode? Não peco mais, porque eu sou livre. Pode? Você não pode. E aí nós vamos ver o que Paulo diz lá em Romanos 7. Né? A gente não vai abrir agora não. Esse vai ser tema para o desdobramento desse estudo. Mas Paulo mostra isso de forma muito clara, lá em Romanos no capítulo 7. Se Deus permitir, a gente vai abordar esse ponto na próxima semana. Mas observe. Mas e mesmo depois de salvo em Cristo? Irmãos, depois da salvação, depois de regenerado, depois de salvo em Cristo, aí vem uma outra questão. Nós estamos livres da culpa do pecado. Preste atenção que isso aqui é outro ponto importante para a gente entender. Depois de salvo em Cristo, irmãos, nós fomos justificados, não é? O que significa a justificação?
Nós fomos justificados, quer dizer que Deus perdoou todos os nossos pecados, passado, presente e futuro, baseado em quê? Na justiça de Cristo. E nós fomos justificados. Nós nos revestimos de Cristo. Paulo diz que nós devemos nos despojar do velho homem e nos revestir de Cristo. Nós tiramos aquela roupa velha, suja, esfarrapada, aquele trapo imundo que a Bíblia fala, e agora nós nos revestimos de Cristo. É como se nós tivéssemos, irmãos, vestidos de uma capa. Nós estávamos todo sujo, todo moribundo, todo esfarrapado. Cristo nos achou. Não foi Ele que nos achou? O que é que a gente canta, né? O hino 400. Eu estava nas trevas, caminhando. E o que foi que Deus fez? Ele buscou-me, resgatou-me e me fez andar em Jesus. Em Jesus me fez andar. Então, Ele nos achou naquele estado. Me chama muita atenção aquela figura, né, que Deus faz de Israel, lá no livro de Jeremias, se eu não estou enganado, capítulo 16, que ele diz que Israel era como aquela criança que foi achada, envolvida em trapos imundos e toda ensanguentada, e Deus ali, Ele pegou aquela criança, cuidou dela, e depois de cuidada, de preparada, de pronta, ela foi e traiu a Deus. Mas observe, Deus fez isso conosco, Ele nos achou daquele jeito, e Ele então nos revestiu de uma capa de justiça, que é o quê? É a justiça de Cristo. Então, agora, irmãos, nós que antes estávamos nessa condição de trapo imundo, hoje nós estamos revestidos, imagine você aí, de uma capa real. Eu não sei quantos aqui lembram ou quantos aqui gostam de ver, como é, por exemplo, uma cerimônia de entronização de um rei, nos países que ainda existem reis. Aquela capa bonita, cheia de ouro, né? Então Deus ele fez isso conosco, Ele nos revestiu de uma capa nova, cheia de ouro, que é o quê? É a justiça de Cristo. Então nós agora fomos justificados, e estamos justificados através da justiça de Cristo. Esse aí está no passado, a justificação é um ato, é uma vez só. E depois da justificação, o que é que vem? Vem um processo de santificação. Diante de Deus, nós somos justificados. Mas nós entramos agora, e nós estamos, todos nós, não importa quantos anos de crente você tenha, você pode ter se convertido ontem, você pode ser crente há 50 anos ou mais. Você continua no processo de santificação. Portanto, a santificação é um processo constante. Mas observe, irmãos, qual é o alvo da santificação? É a glorificação. São 3 passos fundamentais da vida do crente. O primeiro passo, justificação. O segundo, santificação. É o processo. A justificação é um ato. A santificação é um processo. E qual é o terceiro passo? O passo final é a glorificação. Quando é que nós seremos glorificados? Quando é? No céu, na glória. Agora, irmãos, percebe esses 3 passos: justificação, santificação, glorificação.
Vocês querem repetir comigo? Para gravar? Primeiro passo, justificação. Segundo passo, santificação. Terceiro passo, glorificação. Grave bem isso daí. E quando se fala no pecado, como é que fica? Na justificação, irmãos, nós somos livres, ou nós fomos, porque ficou no passado, a justificação, foi no ato da conversão, nós fomos livres do poder do pecado. O que é que Paulo diz? O pecado não terá mais poder sobre vós. Então, na justificação, nós fomos livres, Deus nos libertou do poder do pecado. Na santificação, nós ainda não estamos livres da presença do pecado. O pecado ainda está presente. Nós somos livres do poder do pecado, da culpa do pecado. Mas ainda não estamos livres da presença do pecado. Porque ele ainda está, o que é que Paulo diz? Lutando, militando contra a nossa carne. O pecado milita contra nós. É por isso que a gente peca. É por isso que a gente se desentende, às vezes, né? É por isso que às vezes a gente fala grosso um com o outro. É por isso que às vezes a gente faz coisas que não deveria. Por quê? Porque o pecado ainda é presente. Agora, vamos entender. Ele não tem mais poder sobre nós. Então o crente ele não pode, ele não deve ser dominado pelo pecado. Mas ele ainda não está totalmente livre dele. Quando é que nós vamos estar livres da presença do pecado? Qual é o terceiro passo? A glorificação. Na glorificação, aí sim, nós estaremos livres não só do poder. O poder do pecado no sentido de condenação, nós já fomos livres. O que é que Paulo diz? Romanos 8:1? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nós já estamos livres do poder da condenação do pecado. Ainda não estamos livres da presença do pecado. Quando é que isso vai acontecer? Na glória. Na glória, nós seremos livres também da presença do pecado. E aí, irmãos, é o terceiro estágio do ser humano. Não posso mais pecar. Lembra o primeiro estágio? Qual era? Posso pecar, posso não pecar. Era a condição de Adão. Posso pecar, posso não pecar. Depois do pecado, qual é a condição do homem? Não posso não pecar. Qual é a condição final? Não posso mais pecar. Ô irmãos, que maravilha, que glória que será. Não posso mais pecar. Mas observe, irmãos, tudo isso aqui nós estamos vendo no artigo 6. A gente não vai fazer uma exposição dos 28 artigos. Eu só quero mostrar aqui algumas coisas para os irmãos. Então, aquele homem que foi feito lá no Éden, Adão e Eva, ele foi feito com afeições e vontade livre, sujeito àquele que o criou, mas com domínio sobre todas as outras criaturas deste mundo. E isso aqui também é mais um ponto da semelhança do homem com Deus. O homem é semelhante a Deus também no sentido do domínio,
quem é que domina tudo? Quem é que governa? Deus, mas o homem também governa. Nisso o homem também é semelhante a Deus. Agora, irmãos, o artigo 7, o 7º artigo, ele fala exatamente da queda do homem. Eu não vou me demorar muito, eu quero apenas tocar aqui de leve nos artigos 7 e 8, para a gente encerrar. Eu me demorei mais no 6 para estabelecer o princípio, mas nós vamos agora já caminhar para o fim do nosso estudo dessa noite. O artigo 7 fala da queda do homem. E diz assim: o homem, assim dotado e amado pelo Criador, era perfeitamente feliz. Como era que era a condição do homem lá no Éden, irmãos? Ele gozava de plena comunhão com Deus. Portanto, o homem, assim dotado e amado pelo Criador, assim dotado como? Isso aqui é uma referência ao artigo 6, tá certo? Quando ele diz assim, o homem assim dotado, assim como? Como diz o artigo 6, com inteligência, pureza, nobreza, memória, afeições, vontade livre. Então, dessa forma, ele foi dotado e amado pelo Criador, era perfeitamente feliz, mas tentado por um espírito rebelde, chamado por Deus de Satanás, desobedeceu o seu Criador. Aquela condiçãozinha lá, né? Posso pecar, pecou. Desobedeceu o seu Criador. Destruiu a harmonia em que estivera com Deus. Ele gozava de plena comunhão com Deus. Quando Deus, depois que Adão pecou e se escondeu quando ouviu a voz de Deus, quando Deus chamou Adão, Adão, onde estás? Onde era que Adão estava? Escondido por detrás das árvores. É claro que Deus sabia onde ele estava, né? Mas Deus fala com Adão dessa forma, porque, irmãos, isso é uma maneira didática de Deus tratar com o homem. Adão, Adão, onde estás? Ele destruiu a harmonia que ele tinha com Deus. Aí aqui o artigo continua dizendo, perdeu a semelhança divina, tornou-se corrupto e miserável. Deste modo vieram sobre ele ruína e morte. E aqui, irmãos, eu quero só abrir um parêntese aqui. O artigo diz, ele destruiu a harmonia em que estivera com Deus, perdeu a semelhança divina. Os reformadores diziam que ele não perdeu por completo. Ele perdeu da forma que era antes. Mas que a semelhança de Deus no homem, ela foi de tal forma manchada, arranhada, deformada. A semelhança de Deus no homem, ela foi degenerada. Então, a semelhança de Deus que Adão tinha quando foi criado, era uma semelhança perfeita. Então o homem perdeu aqui essa semelhança perfeita que ele tinha de Deus. Mas de alguma forma, ainda há uma sombra, um resquício dessa semelhança. Porque de qualquer maneira, nós temos ainda as nossas afeições. Temos ainda as nossas vontades, as nossas aptidões. E ainda governamos, não é? Agora, é claro que depois do pecado, tudo isso passou a ser de forma degenerada, de forma depravada. E aí vem a doutrina da depravação moral. Mas essa foi a condição do homem depois do pecado, a queda do homem. O artigo de número 8, o último aí que nós queremos ver hoje, que são 28, né? Mas
A gente só vai observar esses 3. O artigo 8 fala das consequências da queda. Ele diz assim: estas quais? As consequências da queda não se limitam ao primeiro pecador. Quem foi o primeiro pecador? Adão. Não foi só Adão. Uma vez uma pessoa me disse assim: esse negócio é muito injusto. Por quê? Porque não foi Adão que pecou? Por que é que a gente tem que pagar pelo pecado de Adão? A pessoa me perguntou isso, né? O que é que a Bíblia diz? Todos pecaram. Aí eu contei uma historinha para a pessoa quando me falou isso. Disse: olha, o fazendeiro tinha um empregado e ele contratou o empregado para quebrar pedra no sol quente. Deu a ele uma marreta, vá quebrar pedra ali. E ele o dia todo, né, no sol quente quebrando pedra. E aí ele se lembrou daquela passagem que Deus disse a Adão, né? Do suor do teu rosto, tu obterás o sustento, teu sustento. Aí o rapaz lá quebrando pedra e o suor pingando, e ele fazia assim: Adão, Adão. E o fazendeiro viu aquilo. Aí disse: vem cá, eu tenho uma viagem para fazer e eu quero que você fique só na porta da fazenda. Tem uma guarita lá, você vai ficar ali agora só para abrir e fechar a porteira, na sombra. Você não vai mais suar para quebrar pedra, não vai mais levar sol. Você só vai ficar na guarita para abrir e fechar a porteira quando chegar alguém. E eu vou fazer uma viagem, vou passar uns dias fora. Tá aqui, toma essa caixinha, guarda ela para mim. Só não abra a caixinha. O rapaz disse: está certo. Ele disse: olha, faça de tudo, mas não abra a caixinha. O rapaz: tá bom. O fazendeiro foi fazer sua viagem. Ele pegou a caixinha, colocou lá, ficou na sombra. Agora era o quê? Sombra e água fresca, né? Agora ele não reclamava mais de Adão. Mas passou um dia, ele olhava para a caixinha, passou 2 e a curiosidade foi crescendo. Ele disse: o que será que tem nessa caixinha? Eu vou olhar. Aí foi lá, abriu só uma brechinha, né? Vou abrir só uma brechinha para ver o que é que tem dentro dessa caixinha. Abriu aquela brechinha, mas ele não conseguia ver, porque estava escuro ali, ele não conseguia ver. E ele foi levantando mais, né? Para clarear, para ele poder ver o que era que tinha dentro. Quando ele levantou mais, que abriu um pouco mais, que ele começou a enxergar o que tinha lá dentro, o passarinho, ó, voou. O passarinho bateu asa e foi embora. Ele botou a mão na cabeça: e agora? O que é que eu vou fazer? Daqui a pouco, no outro dia, chega o patrão: como é que tá? Tudo certo? Tudo certo. E aí, o trabalho tá bom? Tá bom, na sombra. Moleza, né? E aí o patrão disse: e a caixinha? Cadê ela? Ele disse: olha, aconteceu um problema. O que foi que aconteceu? Eu disse: o passarinho voou. Ele disse: abriu a caixinha, não foi? Não, mas era só uma brechinha para ver o que era que tinha dentro. Ele disse: pegue sua marreta e vá quebrar suas pedrinhas de novo. Eu lhe dei uma ordem, você não cumpriu. Agora tem uma, não reclame mais de Adão não, viu? Todas as vezes que você for reclamar, se lembre, é por sua culpa agora que você está lá de novo. Não foi assim que Adão fez, não? Qual era a promessa? Né?
Não. Vocês vão ser igual a Deus. É só um frutozinho, é só uma coisinha. E não é assim que o inimigo trabalha na nossa vida, não? É uma coisinha de nada, é uma besteirinha. Tá todo mundo fazendo isso. Isso não é nada demais, não. Mas continuando aqui, irmãos, o artigo, senão a gente não termina, né? As consequências da queda não se limitam ao primeiro pecador. Seus descendentes herdaram dele, no caso do primeiro pecador, a pobreza, a desgraça e a inclinação para o mal e a incapacidade de cumprir bem o que Deus manda. O que foi que nós herdamos de Adão? A pobreza, a desgraça, a inclinação para o mal e a incapacidade de cumprir bem o que Deus manda. E por consequência, todos pecam. Todos merecem ser condenados e, de fato, todos morrem. Essa é a consequência do pecado, que foi originalmente o pecado de Adão, o pecado original, mas que é o meu e o seu. O que é que a Bíblia diz? Todos pecaram e carecem ou estão destituídos da glória de Deus. E o que é que diz mais a Bíblia? O salário do pecado é o quê? A morte. Essa é a prova de que todos pecam. Morreu, está apenas recebendo o salário de quê? Do pecado. Portanto, irmãos, concluindo, terminando o nosso estudo nessa noite, basta olhar para o mundo, irmãos, para ver as consequências do pecado. Basta olhar para o mundo, para ver as consequências reais da queda. Eu acho impressionante, tem gente que não aceita a doutrina da depravação total, acha que não. O homem não foi depravado não, no pecado, o homem é bom. Há um pensamento aí de algumas pessoas, de gente que se diz crente, gente crente. Algumas linhas teológicas aí, meio tortuosas, que diz que o homem é uma folha em branco. É como uma folha em branco. E que o homem, no final das contas, ele é o produto do meio em que ele vive. O homem não é mau por natureza, segundo certos ensinos tortuosos, né? Cuidado, não é o que eu estou ensinando, não. Há quem ensine que o homem não é mau por natureza, não. Ele só é influenciado. Mas ele é como uma folha em branco. E o que é que as pessoas dizem do papel? Diz que uma folha em branco, papel aceita tudo, né? Não é assim que as pessoas dizem? Papel aceita tudo. Então, não, o homem ele não é por natureza mau. Não, irmãos. O homem ele não nasceu assim, não. Em branco, não. O homem já nasceu assim, todo manchado. Manchado pelo pecado. Quer a prova disso? Para a gente concluir, só lendo o texto e encerrar o nosso estudo. Abra sua Bíblia. Eu havia separado aqui 3 textos para a gente ler no encerramento, mas não vai dar tempo de ler os 3. Se você quiser anotar, anote aí Romanos 1, de 18 a 32, texto muito conhecido que fala da ira de Deus que se revela contra a impiedade dos homens. 2 Timóteo 3, 1 a 9, aquele texto que Paulo fala dos tempos difíceis nos últimos dias. E eu quero ler com os irmãos Romanos 3, e aí a gente vai ler para concluir. Romanos 3, versículo 9, a gente vai ler até o 18. Romanos 3, 9 a 18. Veja o que é a natureza humana. Só recapitulando aí, se os irmãos estiverem anotando, Romanos 1, 18 a 32, fala da ira de Deus contra a impiedade dos homens. 2 Timóteo 3, de 1 a 9, fala dos tempos difíceis dos últimos dias.
porque os homens serão, aí ele começa a dizer o que é que os homens serão, e Romanos 3, de 9 a 18, que diz assim, que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Paulo começa mostrando aqui que não há vantagem de nenhum tipo de raça, porque todos estão debaixo do pecado, e diante de Deus, todos agora são iguais por causa do pecado. Todos estamos debaixo do pecado, tanto gregos quanto judeus. Versículo 10, como está escrito, olha, veja como é a situação do homem em sua condição natural. Não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a têm cheia de maldição e de amargura, são os seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria, desconheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante de seus olhos. Se você consegue ler isso aqui e ainda achar que o homem é bom, abra o olho e preste atenção na sua teologia. Se você consegue ler isso aqui, um texto desse, e ainda consegue dizer que não crê na doutrina da depravação total do homem, eu não sei o que precisa mais para que você possa entender. Não há temor de Deus no homem. Não há um justo sequer. Meus amados, que Deus nos ajude a viver de forma que o agrada, entendendo quem nós somos e do que Deus nos livrou. Se você é um salvo, um Cristo, um crente regenerado, se você foi justificado e está sendo santificado, você vai ser glorificado. Mas que você possa entender o que foi que Deus fez em sua vida e de onde Ele lhe tirou. Ele lhe tirou dessa situação aqui. E entender, meus irmãos, que nós ainda lutamos contra essa natureza. Mesmo assim, mesmo sendo regenerados, nós ainda lutamos contra essa natureza. E nós vamos desenvolver melhor esse ponto da nossa luta contra o pecado. Se Deus permitir, na próxima semana, nós estaremos fazendo aqui uma breve exposição, não dos 28 artigos, mas do capítulo 7 da carta aos Romanos, na próxima quarta-feira. Que Deus assim nos abençoe. Irmãos, antes de passar a palavra ao dirigente, só para encerrar a minha fala aqui nessa noite, queremos lembrar que teremos o nosso culto de oração na sexta-feira e no domingo a escola dominical e logo após a escola a assembleia da igreja. Então nós teremos o estudo geral, vamos fazer o estudo geral para a gente concluir de forma mais objetiva e teremos a assembleia da igreja logo após a escola dominical no próximo domingo. Que Deus abençoe a todos.